Salve galera universitária de todo o Brasil, aqui quem fala com vocês é o professor Rafael Barbosa. Nós estamos aqui no canal Química Online para mais uma aula sobre gráficos de mudança de estado físico. Então vamos lá, pega teu caderno, tua caneta, que a aula hoje é show! Galera, muito comum no vestibular você ser cobrado através de gráficos. E muitos alunos aí têm uma dificuldade muito grande na relação de observar o gráfico e saber o que ele está dizendo pra gente, né? Essa dificuldade tem que acabar, porque o gráfico, na realidade, ele é seu amigo, ele não é seu inimigo. Então, quando você olhar para o gráfico, você tem que saber justamente o que ele está dizendo, saber justamente o que ele quer. Que é isso que a gente tem que entender quando a gente olha para o gráfico. Então, olha só, hoje a gente vai trazer para vocês 4 gráficos super importantes de mudança de estado físico. O gráfico de uma substância pura, o gráfico de uma substância impura ou de uma mistura e o gráfico de 2 tipos de misturas especiais que já eu falo para você. É simples, pessoal, ó. O gráfico de uma substância pura, como é que eu identifico? Ele vai ter ponto de fusão e ponto de ebulição fixo. Isso significa que toda vez que eu olhar para um gráfico e eu tiver pontos de mudança de estado físico constantes, essa mudança de estado é de uma substância pura. Então olha só, identificado aqui no gráfico a gente tem um ponto de fusão, que é constante, e a gente tem um ponto de ebulição também constante. E isso caracteriza esse gráfico como de uma substância pura, ok? Essa substância pura, eu posso ter 2 tipos básicos de gráfico. Um gráfico ascendente, que aí eu chamo de curva de aquecimento, e um gráfico descendente, que aí eu chamo de curva de resfriamento. Então preste atenção nesse detalhe. Se o meu gráfico for ascendente, a minha curva é de aquecimento. Se o meu gráfico for descendente, a minha curva é de resfriamento. Nas curvas de aquecimento, eu tenho a passagem do sólido em direção ao líquido e posteriormente gasoso. Se for um gráfico de resfriamento, que é descendente, isso é o inverso. Eu tenho um gráfico que parte do gasoso em direção ao sólido. Já se eu tiver uma substância impura, você pode ver que esses pontos de mudança de estado físico são variáveis. Se você observar aqui o nosso ponto de fusão, ele não tem uma temperatura constante. O nosso ponto de ebulição também não. Então, quando eu observo essa variação no ponto de fusão e no ponto de ebulição, significa que a minha substância é impura. Agora, eu posso ter também mais 2 tipos básicos de gráfico. Que gráficos são esses, professor? O gráfico de uma mistura chamada de eutética, que eu vou mostrar para vocês agora, e o gráfico de uma mistura chamada de azeotrópica, que eu também vou mostrar para vocês agora. Veja, eu tenho um gráfico aqui de uma mistura considerada eutética. Professor, o que é uma mistura eutética e o que é uma mistura azeotrópica? Misturas eutéticas e azeotrópicas são misturas formadas por substâncias ou por elementos que têm pontos de mudança parecidos. Vamos lá. Se a minha mistura for entre substâncias, entre elementos, que tenham ponto de fusão, ó, olha que é o meu ponto de fusão, parecido, eu vou ter uma mistura eutética. O ponto de fusão vai ser constante, mas o meu ponto de ebulição não. Então eu vou ter essa diferença. Numa mistura eutética, o ponto de fusão é constante, enquanto o ponto de ebulição é variável. Quando eu tenho uma mistura azeotrópica, eu tenho o inverso. O meu ponto de ebulição ele é constante, como você vê aqui no gráfico, enquanto o meu ponto de fusão é um ponto variável. Então eu tenho essa diferença entre os tipos de mistura. Se a minha mistura for eutética, ponto de fusão constante, ponto de ebulição variável. Se a minha mistura for azeotrópica, ponto de ebulição constante e ponto de fusão variável. Então é isso, galera. Foi mais uma aula aqui do canal Química Online com o professor Rafael Barbosa. Aqui na descrição do vídeo eu estou deixando para você todas as minhas redes sociais, os meus contatos. Aqui também eu estou deixando o link para o canal do professor Patrick. É isso aí, valeu e tchau!